Glória a Deus, queridos, olha que momento maravilhoso. Estamos de novo na sementeira. Sementeira é um lugar de crescimento e eu quero convidar você nessa noite a fazer algo especial. Tá vendo aqui que eu tô sentadinho, tá tudo tranquilo, tudo bem? Eu quero convidar você a divulgar esse momento, a compartilhar esse momento. Daqui a pouquinho vamos para a palavra, vamos ser ministrados, mas antes disso, eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você compartilhe esse vídeo e a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas. Hoje nós vamos fazer o seguinte trato. Você vai divulgar para pelo menos 5 contatos. 5, simples. Não tem sua lista lá de transmissão? 5 contatos você vai mandar e essa sementeira vai alcançar 5 famílias que estejam precisando de ouvir da palavra de Deus, ser ministrado da palavra de Deus. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos ser ministrados hoje em um momento muito especial. Como eu tenho dito, sementeira é um lugar de crescimento, é um lugar de ouvir Deus e de ser ministrado pela palavra de Deus. Eu quero dizer a você que Deus já está aí na sua casa, junto com sua família. Deus já está aí presente, Deus presente, através da sua vida, através da sua família, Deus irá mudar a sua história. Vamos orar? Vamos falar com Deus e colocar esse momento na presença do Senhor? Deus de amor, nós te agradecemos hoje, porque esse momento é tão especial, Senhor, e nós reconhecemos o teu grande amor para conosco. Esses dias de aflição, de luta, nós temos buscado diminuir a distância, estando aí na casa dos irmãos. E assim, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe cada vida, cada família e que cada pessoa, Deus, seja alcançada pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Fique conosco e daqui a pouquinho temos uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje iremos falar sobre um homem de Deus maravilhoso, Moisés. Vamos aprender sobre fé com esse grande homem? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Sementeira, um lugar de crescimento. Graças a Deus, queridos, estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Hoje, Hebreus capítulo 11, verso 22, vamos falar de um homem de fé chamado Moisés. O que ele fez, quais foram os testemunhos de vida e o que relata aqui na galeria dos heróis da fé sobre esse grande homem. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, formoso, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pare comigo para observar o que o autor aos Hebreus vai declarar sobre esse homem de Deus, Moisés. Eu fico maravilhado porque a palavra de Deus, ela não foge, ela não tem nenhuma variação e o que ela diz é de fato. Quando ela vai falar sobre Moisés, ela faz algo interessantíssimo. Ela dá exemplos da vida de Moisés e da forma que Moisés vivia
Como temos dito aqui, fé é fé quando nos leva a ter um comportamento de vida diferente e quando muda a nossa trajetória de vida, fazendo com que tenhamos bom testemunho diante daqueles que estão nos observando. A vida de Moisés foi assim. Você conhece a história? Moisés nasceu em um momento de decreto do rei, onde o decreto era: todo filho que nascer, se for homem, jogue ele no rio. Ele não pode viver. Moisés nasceu nesse período. E ali nós temos o primeiro exemplo de fé, porque a Bíblia vai dizer que através da fé Moisés foi escondido. Mas espera aí, Moisés era uma criança, ele não tinha capacidade de esconder-se. O que aconteceu é que a postura de fé daqueles que o envolviam também impactou a sua vida diretamente. Moisés foi impactado pela fé da sua mãe. Se você observar comigo a história, você vai ver que os pais de Moisés tiveram uma atitude de fé e impactaram a vida de Moisés, o escondendo e depois o colocando no rio, e depois ainda a mãe de Moisés foi ser ama de leite de Moisés, hebreia, servindo a filha de Faraó. Olha que história maravilhosa, uma fé impactando a vida de outra pessoa. E aqui eu já aprendo algo maravilhoso com isso. Preste atenção, olhe para mim. A sua fé pode impactar a vida de outras pessoas. Isso mesmo, a sua fé pode ser aquele motor que vai levar outras pessoas a viverem pela fé. Que coisa tremenda! A fé dos pais de Moisés impactou Moisés de uma maneira tal que a Bíblia vai dizer que ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu não viver das coisas do reino. Ele preferiu não permanecer naquela pompa toda, mas ele decidiu uma coisa, e isso eu te digo, ele decidiu viver a vontade de Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que a fé, ela tem o poder de influenciar. A fé, ela consegue impactar vidas. A sua história de fé, o seu testemunho de fé consegue mudar a história de outras pessoas. Quantos você já ouviu falar que hoje estão na presença de Deus e têm uma vida de fé e uma conduta de fé, porque observou, o meu pai era assim, minha mãe era assim, e hoje eu consigo fazer a vontade de Deus. Por isso eu quero repetir mais uma vez, você pode influenciar pessoas a andarem na fé, a viver na fé. As suas ações, a sua atitude, o seu testemunho, a sua forma correta de vida pode demonstrar para outros que de fato vale a pena viver pela fé. Moisés demonstrou isso. Moisés retribuiu a atitude da mãe fazendo a vontade de Deus. Moisés retribuiu aquela ação da sua mãe porque ela colocou a vida dela em risco, acreditando que aquele filho tinha um propósito especial diante de Deus. Aquele filho chamado Moisés honrou a atitude da sua mãe. Quando olhamos para o texto, nós ficamos impressionados, porque o texto aqui vai fazer uma ligação entre Moisés e Cristo. E aí nós entendemos o fundamento da fé, Cristo. Olha o que o autor vai dizer, eu quero ler para você, para não correr o risco de errar. Ele, entendendo que ser desprezado por causa de Cristo
era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa da sua vida de fé. Você pode estar se perguntando agora: pastor, para que eu vou ter boas condutas? Para que eu vou ser um bom pai? Para que eu vou ser um bom funcionário? Pastor, para quê? Porque lá dentro do meu trabalho, pastor, todo mundo é corrompido. Todo mundo só fala em pornografia, todo mundo rouba o patrão, todo mundo mente, todo mundo trai, todo mundo faz o que quer. Para quê, pastor, que eu vou ter boas atitudes se no meio que eu convivo, no mundo que eu convivo, eu vejo as pessoas sendo mais felizes até quando elas cometem essas ações pecaminosas? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para observar como que às vezes nós olhamos para as pessoas e até encontramos nas pessoas razão para pecar, porque eles estão pecando e são felizes. Eu estou obedecendo e tenho uma vida tão triste. Aqui está o segredo. Moisés, ele entendeu que tudo aquilo que o Egito estava lhe oferecendo não era comparável à riqueza que estava proposta para ele em Cristo Jesus. Você está pensando que a nossa vida se resume a esses dias, breves dias que estamos aqui na Terra? Se você pensa assim, você está muito enganado. A nossa vida não se resume a esses poucos dias de enfado e sofrimento que temos aqui. A nossa vida, pautada pela fé, nos faz ver algo muito mais além. Nos faz enxergar que Deus, de fato, tem um propósito além desta vida de sofrimento. O autor vai fazer essa analogia e vai fazer essa ligação entre Moisés e Cristo. Moisés entendeu que viver em Cristo era melhor do que viver com tudo que o Egito poderia oferecer. Eu quero dizer para você, tudo que o mundo pode te oferecer, ainda assim, não é comparável com o que Deus tem para você. As glórias, a riqueza, os tesouros, a possível felicidade. Nada deste mundo é comparável ao que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu posso aqui neste mundo ter uma vida de aflição, de dor, de luta, de sofrimento. Mas se eu continuar na fé, entenda o que estamos falando, se eu continuar com as minhas atitudes, ações e princípios pautados na palavra de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, eu vou conseguir ter esperança de, posterior a essa vida, ter uma vida muito mais excelente. Eu quero te abençoar nessa noite. Sabe para quê? Primeiro, você influencie pessoas com a sua fé, a sua história de vida, o seu testemunho de vida, a forma digna e honrada que você vive, possa influenciar pessoas. Segunda coisa, para que você não se dobre, não se curve diante das propostas desse mundo, mas que você tenha no seu coração a certeza absoluta, a firme convicção de que o que está preparado para você, o que está proposto para você, a sua recompensa, não está aqui nesta vida, mas está em Cristo Jesus, escondida nele. Eu quero orar por você. Pai de amor, mais uma vez aqui, mais uma vez falando de fé, mais uma vez aprendendo da Tua Palavra. E como é bom ver que a Tua Palavra nos dá exemplo de pessoas que foram edificadas pela fé e que através da fé elas conseguiram vencer e viver
de forma digna e influenciar outras pessoas. Que possamos também influenciar amigos, familiares, parentes, pessoas que estão à nossa volta, através da nossa vida de fé, das nossas atitudes de fé. Não simplesmente de falar. Eles não precisam de mais palavras. Eles precisam de atitudes que sejam maiores do que as nossas palavras. Obrigado, Deus, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu abençoo a sua vida e te agradeço por estar aqui e ter compartilhado esse momento tão especial com pessoas que você ama. Sem esquecer que Sementeira é um lugar de crescimento e que Deus abençoe sua vida e sua família.